Então, é, boa noite a todos, todos aqui presentes, né, nesse nosso novo encontro para falar sobre o luto, para pensar no luto saudável como fortalecimento do futuro. Achei essa frase muito importante dentro desse projeto, né, Raízes do Amanhã. E hoje o nosso tema vai ser sobre conjugalidade e luto. Que é muito importante. Eu sou Ana Maria, então, eu trabalho com enlutados há muitos anos. Eu fiz a roda de conversa semana passada, eu vou fazer essa e farei mais duas, então, talvez para algumas pessoas eu vá me repetir em alguns momentos, mas tudo bem, né? Faz parte também desse processo, né? Então, eu trabalho com enlutados há muitos anos, e sou parceira da ONG A Madalena para conversar com você sobre luto. Essa nossa conversa nessa primeira parte vai ser gravada em função para ser disponibilizada para as pessoas que não puderem estar aqui agora, né, de forma síncrona, para que elas possam também receber aproveitar esse material depois. E a segunda parte do nosso encontro, ele vai ser com uma roda de conversa mesmo, um espaço para conversar sobre o que eu trago aqui, sobre mais o que mais vocês quiserem, né? Então, desde já eu quero fazer uma combinação de que esse espaço seja seguro e sigiloso, né? Por isso que todos com a tela fechada, apenas a minha fala será gravada e pedimos para que ninguém tire print da tela ou registre os participantes de alguma forma. É importante que nesse espaço a gente respeite as diferenças e as formas de expressar as emoções. Volta um pouquinho ainda, Flávia. Tá? E os participantes, as participações podem ocorrer somente após a gravação. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida de alguma coisa, anotem. Se pensarem em alguma coisa, anotem, que quando terminar a gravação, a gente abre espaço para a palavra. Próxima. Durante a roda de conversa, as participações podem ser feitas a qualquer momento através da ativação do microfone, respeitando a ordem de fala. Todos nós concordamos em manter o sigilo dos participantes e o respeito a todas as pessoas aqui presentes, dispostas a falarem ou não sobre as suas experiências. Podemos começar, então? Seguir? Bom, eu sempre começo as minhas falas sobre luto falando sobre o conceito de luto. E isso a gente repete. Vocês vão ver que uma semana eu trago um conceito de um jeito, na outra semana um conceito de outro jeito. Por quê? Porque a gente precisa entender o que é o processo de luto. Senão, às vezes, a gente espera que o luto venha em etapas, venha em fases, que o luto dê e passe, que o luto seja, entre aspas, isso, superado, que a gente deixe para trás aquele momento difícil da vida da gente. E, na verdade, luto tem a ver com a nossa experiência do viver. Luto tem a ver com a nossa experiência de amar. Pode passar? Para hoje, né, esse conceito que eu trago aqui para vocês é que o luto é uma resposta característica a uma perda significativa. A gente só fica enlutado por aquilo que é significativo para nós. Quanto mais significativo, mais enlutado a gente fica. Mais energia, mais difícil é lidar com o processo de luto, quanto o amor que a gente tem por aquilo ou aquele que a gente perdeu. A gente sabe que o processo de luto, eu vou fazer só um parêntese aqui,
Nós vamos falar aqui hoje focado na perda gestacional, neonatal, infantil, na perda por morte de pessoas queridas. Talvez tenha pessoas aqui que perderam filhos em algum outro contexto, com mais idade, com menos idades, mas enfim, nós vamos falar disso. Mas os processos de luto, eles também acontecem por outros motivos que não só por morte, tá? Acontece por separações, acontece por a perda de um animal de estimação, acontece pela perda de um trabalho, por uma situação de falência. Sempre acontece sempre que tem um vínculo formado, um afeto formado, tá? Fechando parênteses. E o luto, ele trata-se de uma resposta adaptativa à experiência da perda desse vínculo afetivo, que desencadeia um complexo processo dinâmico de mudanças e transformações, que envolve as dimensões físicas, psicológicas, comportamentais, espirituais, socioculturais da experiência humana. Então, o luto passa, sim, pelo corpo, o luto dói, tá? Não é loucura de vocês sentirem dores físicas pelo corpo quando a gente está num processo de luto, quando se está num processo de luto, dói, e às vezes a gente vai buscar ajuda dizendo que está doendo e não acham nada na gente, e a gente tem que buscar ajuda sim, porque às vezes pode ser um problema físico mesmo, e a gente acha que é luto e sempre fica uma dúvida, porque dor é dor, né? Então, luto dói, ele tem essa dimensão física, ele tem uma dimensão psicológica. Eu acho que o grande impacto do luto, ele com mais dificuldade para lidar, é a dimensão psicológica, exige muito mais, ele afeta, sim, o nosso comportamento, ele se atravessa, sim, pela nossa espiritualidade ou religiosidade, ele se atravessa, sim. Isso é um dispositivo, a espiritualidade e a religiosidade são dispositivos muito importantes no nosso processo de luto. E ele é influenciado pelas questões socioculturais onde nós estamos imersos. Então, lá na nossa comunidade, lá na nossa família, o significado que tem ter filhos, ser mãe, isso se atravessa no processo de luto também. E é uma experiência humana. Assim como morrer é uma experiência, e a gente fala muito pouco da morte, muito pouco do morrer, a gente tem essas dimensões da vida muito distante da nossa realidade, por vezes, a gente precisa saber que ela faz parte da vida, né? E o luto é ele é a maneira, ele é o jeito que a gente tem de lidar com isso, com essa dimensão de perda real, de perda por morte, de perdas, tá bem? Pode passar? O luto é um processo essencial para que a gente possa reconstruir e se reorganizar diante do rompimento de vínculo. É um processo essencial, gente. Então, não aceitem que o luto de você seja acelerado, reprimido, negado, sabe? É essencial. Às vezes as pessoas me dizem, as pessoas cobram para que eu me recupere logo. Não é dessa ordem, não é dessa ordem. Às vezes, nossa, eu já estou uma semana chorando. É isso, pode chorar. Um mês, uma semana, um ano, o tempo que for preciso. O luto, ele é um processo essencial para aquilo que advém depois, que é aquilo que falou lá a nossa primeira lâmina, futuro, né? Raízes do futuro. Quando a gente faz bons processos de luto, a gente sai transformado. E se a gente tiver bastante condição, a gente sai transformado. Não é melhor ou pior. Eu não acho que a gente tem que passar por dor para se melhorar, para ficar melhor, sabe? A gente sai diferente, a gente sai com essa experiência. E às vezes as experiências de dor, quando bem vividas, nos ensinam a ser mais generosos
conosco e com os outros. O luto, ele é um desafio emocional, psíquico e cognitivo, né, que nós temos que lidar. E ele inclui, faz parte dele, um processo de transformação e de ressignificação com aquele que foi perdido e com aquilo desse que foi perdido que nunca será perdido e que fica na gente. Essa é a transformação. Essa é a transformação. Uma mulher, um homem, uma pessoa que gera um filho, ela não apaga essa experiência da sua vida. As pessoas que engravidam, né, seja no corpo, seja na emoção, quando acompanha a grávida, elas não apagam essa emoção da vida delas. Então, tem uma transformação e uma ressignificação, que a ONG Amada Helena, eu, trabalhamos muito para que seja digna para vocês, para que seja digna, para que vocês saiam transformados, e que essa transformação seja realmente digna na vida de vocês, daqueles que convivem com vocês, daqueles que chegarem até vocês, porque sabe que vocês, quando souberem que vocês também passaram por essa experiência. Pode passar? O luto, ele é também um processo individual, singular e intransferível. Vocês vão me escutar muito dizer isso, porque cada pessoa vive o luto de uma maneira singular, do seu jeito. E, infelizmente, a gente não pode tirar a dor do outro. Mas se eu pudesse tirar a dor da minha filha que perdeu o seu filhinho, ia ser muito bom. E nem a gente consegue passar a nossa dor para o outro. O que a gente consegue, sim, e já sabe que dá certo, é dividir essa dor, quando a gente consegue falar sobre isso, encontrar um ambiente seguro, que nos acolha, que dê continência a essa dor que às vezes desestabiliza tanto, que é tão... que parece que corta o peito, né? Parece que desestabiliza a gente, que deixa a gente com dúvidas sobre quem a gente é, sobre o futuro, sobre como vai ser, que às vezes parece que a gente nunca mais vai conseguir sair daquele lugar de dor, que a gente nunca mais vai ser o mesmo, e não vai. Só que isso não significa que vai ser pior ou melhor. A gente tem que abrir um espaço para se transformar, para se ressignificar, né? E nesse sentido, o dizer que cada pessoa vive o luto do seu jeito, a gente tem que pensar que influenciada por fatores pessoais, da forma como a gente foi criado, da forma como a gente consegue lidar com a realidade da vida da gente, também por fatores sociais, que tem a ver com a rede de apoio que a gente recebe, com quem a gente pode contar no nosso processo de luto, quem são as pessoas que ficam junto, quem são as pessoas que protegem a gente, as pessoas que se aproximam da gente, quem são aquelas que saem da nossa vida, que saem do nosso cotidiano, e que às vezes decepciona, que dói muito, que saem porque não sabem o que dizer, né, e que às vezes nem conseguem aprender junto com a gente, porque ninguém sabe o que dizer. Às vezes nem quem está passando pelo processo consegue dizer alguma coisa, né? E além disso, esse luto, ele precisa muito de reconhecimento e validação externa para ser vivido em toda a sua complexidade. Externa e interna também. Essa parte da validação interna parece que é meio óbvia, mas não é tanto não, viu? Às vezes eu escuto algumas mulheres sendo bem rígidas consigo, alguns homens sendo bem rígidos consigo nessa validação do sofrimento e do luto, né? Então, precisa sim de uma validação externa, precisa sim de uma sociedade que nos diga que o seu luto é importante, sim. A sua dor não precisa ficar escondida, abafada dentro de casa, embaixo do cobertor, né? A gente precisa disso também, mas a gente também precisa validar o sentimento da gente de poder dizer, poxa, eu estou sofrendo muito,
Eu quero ficar de cama, eu não consigo, eu estou com a minha concentração muito prejudicada, eu preciso de tempo. Às vezes as pessoas também precisam se dizer isso para conseguir serem generosas consigo. E a partir disso, entendemos que as pessoas têm jeitos diferentes de vivenciar o luto. Pode passar? Nós queremos falar sobre a conjugalidade, né? E antes de falar sobre a conjugalidade, a gente precisa falar da experiência da gravidez, que é o que pontua a diferença da experiência entre quem engravida e quem não engravida, quem gera um filho e quem não gera um filho. Às vezes, um pai e uma mãe, às vezes duas mães, às vezes dois pais, tem uma experiência da gravidez que se atravessa muito nos processos de luto, que não pode ser desconsiderada. E é disso que a gente vai falar. Pode passar? Então, a percepção da gravidez é uma experiência profundamente subjetiva, moldada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Quem engravida tem essa experiência no seu corpo, nos seus hormônios, na sua barriga, no seu ventre, nos seus seios, nas alterações, inclusive emocionais, cognitivas e sentimentos, né? É visceral e contínua, até nascer, marcada por mudanças físicas nos diferentes tempos da gravidez e emocionais nos diferentes tempos da gravidez, atravessada pela realidade. A experiência de quem não engravida, não é que não sabe o que o outro está sentindo, não é que não entende o que o outro está sentindo, ela é percebida de forma mais intelectual, mediada por sentidos externos, visual e tátil. Tem um papel mais voltado a prover, a proteger, a preparar o ambiente, né? Preocupada, então, com fatores de ambiência e de segurança no suporte prático da parceira. O parceiro, ele experimenta a gravidez quando ela diz, põe a mão aqui, tá mexendo, olha só. E a gente sabe que o bebê sabe, né? Ele reconhece depois as vozes e tudo. Mas a experiência dessa barriga crescendo, de muda o jeito de sentar, muda o jeito de deitar da cama, isso, ela, para quem não engravida, ela é visual e tátil e sempre um convite, que espera sempre um convite da pessoa para experimentar. Isso é assim biologicamente, né? É assim emocionalmente, psicologicamente. O papel de quem fica ao redor, ele fica muito imbuído da proteção mesmo. Muito bem? Pode passar? E, enquanto quem gera vive a gestação biológica, que possibilita a interação contínua com o bebê e a identidade materna, né, mais concreta, o homem, ou quem não gera, vive uma gestação psicológica, construindo a sua identidade de paternidade através do planejamento e da projeção do futuro com a criança. É de um outro lugar. Ele vai ter que, aquilo que a mulher já conhece, ele vai ser, quem gera já conhece, vai ser apresentado para quem não gera depois. A materialidade do nascimento se dá depois, enquanto que para quem gera, ela já está no corpo. E isso é claro que diferencia entre um casal, né? Ambos compartilham sentimentos como... isso é importante de falar para vocês, que um casal, quando conectado numa gravidez, eles podem não ter a mesma experiência física, sensorial e coisa e tal, mas eles compartilham sentimentos como a percepção da própria infância e da relação com os seus pais. De uma certa maneira, consciente ou inconscientemente, se revive isso. A ansiedade no desempenho do papel, porque às vezes a gente é super crítica com a mãe da gente quando
vai ter pai e mãe, começa a compreender coisas que na posição de filho não compreendia, para o bem e para o ruim, né, gente? Porque às vezes a gente diz, meu Deus, como é que eu sobrevivi? E outras vezes a gente diz, agora eu entendo, né? E, né, então, essa ansiedade de desempenho e mudanças na dinâmica do casal. Pode passar. Formas de perceber a experiência. Vamos lá. A teoria nos traz dois estilos de enlutamento, né? Que são as formas como as pessoas experienciam o luto. A vida, tá, gente? Não é só o luto. No luto as coisas se potencializam, mas elas experienciam a vida, o jeito que elas são no mundo. Vamos lá? Tem um dos estilos, é o que a gente chama de estilo intuitivo. É uma forma mais emocional de lidar com as perdas, mais emocional de lidar com a vida, que expressa o pesar, que expressa os sentimentos, que busca apoio, que fala sobre o que está sentindo, que não deixa passar em branco, que necessita de tempo quando uma coisa acontece para reorganizar os sentimentos, para retomar a vida. Ela tem intensidade no que ela sente. Ela não consegue, muitas vezes, se restabelecer prontamente. É mais difícil para ela superar, ela precisa processar num outro tempo o sentimento. É muito mais sentimental. Os sentimentos, eles são mais intensos, vamos dizer assim, tem mais força, né? É um modelo de ser que tem uma prevalência no gênero feminino, tá? E tem uma prevalência, isso não quer dizer que é exclusivo do gênero feminino, mas se encontra muito mais mulheres com essa forma de reagir do que homens. E claro que a gente sabe que nós não somos feitos sem considerar a cultura, né? E culturalmente as mulheres são mais é mais validado às mulheres a expressão dos sentimentos, né? Às vezes de um jeito pejorativo, de um jeito chulo, sabe? Mas é mais validado. Para os homens se exigem muitas vezes um outro tipo de posicionamento, que tem mais a ver, vamos lá para o próximo, com um estilo instrumental de compreender a vida. Nesse estilo instrumental de compreender a vida, o luto é mais voltado à ação, ao fazer coisas, à praticidade, a buscar informação, a organizar as coisas, a, a desmanchar mais rápido o quarto, a guardar as coisas, a voltar para o trabalho, não expressa tanto pesar, uma tendência a um comportamento mais introvertido, então uma tendência maior a se isolar. Isso não é porque não sente, isso não é porque não consegue, ele sente assim. Exigir de uma pessoa assim que ela fale, que ela demonstre, que ela chore, que ela é quase, é pedir o impossível para ele. É pedir para que eles entre numa emoção, às vezes, que ele tem a impressão que não vai dar conta, e muitas vezes não dá. Para as pessoas que têm um estilo mais instrumental, voltar ao trabalho ajuda a organizar muito a vida. Voltar ao trabalho, às vezes ao trabalho, ou a uma rotina, ajuda a organizar muito a vida. E essa é uma prevalência, e esse estilo é uma prevalência no gênero masculino, prevalência, não exclusividade. Por quê? Porque a gente vive numa cultura onde o gênero masculino tem que dar suporte para a mulher, tem que engolir o choro, tem que ser forte, tem que dar conta da casa, ou que a pessoa instrumental, que tem um gênero, tem um estilo mais instrumental, fique assim. Quando uma mulher tem um gênero mais,
gênero não, um estilo mais instrumental, na maioria das vezes as pessoas dizem, nem parece que ela perdeu o filho. Olha, ela já voltou a trabalhar, nem parece que ela passou por isso, sabe? E ela está ali. Não é que ela não está sentindo, é que ela está sentindo nesse tempo, conseguindo organizar as coisas, conseguindo fazer as coisas, sendo prática, porque se ela tiver que ficar dentro de casa, se ela tiver que falar o tempo todo, ela fica muito mal, dificulta o processo de luto. É muito importante a gente perceber qual é o estilo que a gente tem no enfrentamento de um processo de luto, qual é o estilo das pessoas ao nosso redor, às vezes, nesse enfrentamento do luto, do companheiro, da companheira que está passando por essa situação com vocês, né? Porque tem diferenças, sim, que a gente precisa reconhecer. Vamos lá. Estudos, tá, gente? Isso é baseado em estudos, reconhecem diferença significativa nas reações emocionais entre quem gere e quem não gere, entre homens e mulheres, quando vivenciam o luto. Com as mães tendo as reações com quem gere, tendo as relações emocionalmente mais intensas. Quais são os sentimentos que estão mais colados nessa pessoa que gere, nessa mulher, nessa mãe, nessa pessoa que gere um filho? Na maioria das vezes, sentimentos de culpa, de autopiedade. Por que isso aconteceu comigo? Eu não merecia isso. De medo. O luto é muito parecido com o medo, viu? De não poder mais ter filho, de não ter mais coragem de tentar e não conseguir, de tentar e perder de novo, tá? E não são medos que a gente tenha que desconsiderar, principalmente em quem viveu a experiência, porque vocês têm a experiência, isso acontece, isso aconteceu na vida de vocês. Então, vocês não têm mais a ilusão de que dá tudo certo, de que, sabe, as coisas acontecem. Então, a gente precisa atravessar esse medo sempre que for pensar num outro jeito, né, na continuidade da maternagem de uma outra maneira, seja com uma gravidez, uma adoção ou uma outra circunstância, né? Tem decepção, tem raiva, tem fracasso, tem inveja de outras mulheres que puderam gerar o seu filho. E não é uma inveja, é uma inveja que diz, por que eu não pude? Por que aquela ali pôde, às vezes com circunstâncias bem mais desfavoráveis, pôde? Por que eu não pude? Né? Eu me lembro de uma mãe que ela dizia assim, que ela tinha uma inveja, que ela viu uma moradora de rua com uma criança, e ela queria ir lá e trocar de lugar com ela, sabe? E é isso, e esse é um sentimento que ele precisa encontrar um espaço seguro para poder ser falado, porque às vezes eles vêm na cabeça das pessoas. E é uma tristeza profunda. Passamos? Tá? Além isso é uma outra coisa muito importante, que é uma diferença que às vezes quem não gera uma criança não conhece, que é a percepção de ter sido traída pelo seu próprio corpo, quando tem uma perda gestacional ou uma perda neonatal por alguma circunstância, né? Ou que a criança nasce com alguma questão que às vezes não tem nada a ver com a mãe, tem a ver com ela, com esse ser que não interessa se teve uma semana, um dia, 10 dias, 25 semanas, 28, é um ser completo. Né? Essa percepção, as mulheres ficam com a percepção de que o corpo tenha falhado, de que o corpo falhou. E às vezes essa percepção vem junto com uma sensação de que será que eu não sou digna disso? Será que eu não mereço isso? E se a gente não fala, isso às vezes cresce dentro da gente, né? E algumas mulheres dizem, olha, eu experimentei sentimentos de outros jeitos, que às vezes são atravessados também por esse tipo de experiência, né?
O que pode acontecer, né, muitas vezes com muitas mulheres, é associar a traição do seu corpo, a sua perda, evoluindo para sintomas muito dolorosos e às vezes até adoecimentos. A perda de prazer do seu corpo, de cuidar de si, e inclusive a perda de prazer nas atividades sexuais, porque elas acham que elas não têm mais o direito de ter prazer. Como eu posso ter prazer no meu corpo se eu falhei tanto? Isso não é uma fantasia, não, isso tem a ver com a realidade do luto, e que a gente precisa falar disso tudo para depurar e tratar essas emoções. Pode passar? Os homens que vivenciam a perda dos seus filhos, de acordo com essa pesquisa, eles relatam que a gente sabe, desenvolvem, né, vínculos afetivos com o filho desde feto, durante todo o curso da gestação. E essas relações são cultivadas quase sempre pela ideia de que o nascituro já é parte da família e conhecido por ambos os pais, né? No entanto, durante o período gestacional, na maioria dos contextos, o cuidado é focado no papel materno. E o pai é invisibilizado, muitas vezes, para o seu meio social, como para os profissionais da saúde. Dificilmente um profissional da saúde, se um homem vai junto, se quem não está gestando vai junto numa consulta, pergunta, e você como é que está? E se pergunta, e você como é que está? Já sai falando, já está arrumando tudo, já está arrumando as coisas, já está cuidando dela, já está não sei o quê. E, gente, pasmem, tem homens que têm enjoo, tem homens que têm azia, tem homens que têm sono durante a gestação da mulher, né? De quem está, quando está acompanhando uma gestação. Mas, culturalmente, eles enfrentam desafios distintos. Vamos lá? Eles se descrevem como nisso, né, necessidade de apoiar a parceira e, na maioria das vezes, sentem o seu papel muito no dar suporte, né, e limitar, e com a expressão de sentimento bem limitada. Tá? Dessa forma, situações como raiva, culpa, sintomas ansiosos e depressivos são as principais manifestações emocionais desses pais, que por vezes eles nem se autorizam a sentir, porque afinal de contas a mulher sente de um jeito diferente, socialmente associado a sentir mais intensamente. Diferente, tá, gente? É diferente, né? A grande questão dos pais, que muitas vezes se atravessa, é perder esse papel de protetor da família, com sentimentos de impotência associados, com sentimentos de que, será que eu devia ter feito alguma coisa diferente? Será que tem a ver comigo? Será que isso tem a ver com, sei lá, o gole de cerveja que eu deixei ela tomar no dia em que nós estávamos fazendo alguma coisa? Será que tem a ver com o fato da gente ter transado naquele dia? Isso muitas vezes fica dentro da cabeça dos maridos, ou da pessoa que está acompanhando a gestação, né? E que dói muito, e que encontra pouco espaço social para se falar. Já se tem evoluído bastante nisso, mas ainda fica bem né, fica bem atrás do que se oferece, muitas vezes, para as mulheres em termos de escutas. Pode passar? Por que a gente está falando isso? Porque os homens, muitas vezes, eles, pela falta de espaço para falar, tanto homens quanto mulheres acabam não conversando muito sobre o processo de luto, ficam com vergonha de falar da raiva, ficam os homens da raiva que eles também sentem, da impotência deles. E esse nosso encontro é para dizer para vocês, conversem, busquem esse afeto, tentem saber um dos outros como é que está sentindo,
E os homens, por ter, na maioria deles, um estilo mais instrumental de lidar, ele logo parte para as coisas práticas da vida. Ele volta a trabalhar, ele busca atividades fora de casa, ele arruma o jardim, ele marca futebol com os amigos, porque os amigos vão dizer, aí, cara, como é que tá, como é que tá? Bah, força, meu velho, vamos lá, e vão seguir jogando futebol. Eles vão fazer outras coisas, quando não lidar com isso como lidar com a dor e com o sofrimento a partir de abusos, abusos de álcool, abuso de velocidade, abuso de trabalho, abuso de excessos, né? Tenta às vezes compensar aquela dor fazendo coisas, e às vezes ele precisa se dar o direito de sofrer, sentir, chorar, encontrar um espaço para dizer, cara, dói muito, dói pelo meu bebê, dói pelo meu futuro, dói pela minha companheira, dói pela minha casa. Isso é muito importante. Quando perguntam, Ana, não tem muito o que fazer, isso é o que se tem para fazer. Pode passar, Flávia? Seguimos, pode passar também. E o que é um fator protetivo para o casal? É a primeira coisa, reconhecer que, como casal, há diferenças na forma de sentir o luto e cuidar dessas diferenças. Lembrar que não existe um jeito único ou certo para viver. É suportar no sentido de dar suporte a essas diferenças. E acreditar que as pessoas fazem o que lhe é possível. Né? Às vezes não dá para falar naquele momento, não consigo falar. Eu preciso de um tempo para falar. Cada integrante da família precisa de um tempo para o luto. E é preciso conciliar as diferenças. Como? Falando sobre a perda, os seus impactos na vida cotidiana. Ou dizendo, eu não consigo falar. Eu gosto de te escutar, mas eu não consigo falar. Às vezes é falando através de um filme, de uma música, é encontrando um espaço para manifestar a sua dor, né? Os impactos, falar sobre os impactos na vida cotidiana, como é que vai ser a nossa vida agora, como é que vai ser nosso futuro, no corpo, como é que o corpo sente isso, né? Na libido, nas formas como a vida sexual vai ser retomada, na forma como o namoro vai acontecer, na forma como vão perceber a realidade, no cuidado um do outro, de não se dar tempo para isso, sabe? De poder expressar e de entender que isso são diferenças, diferenças conciliáveis. Pode passar? Se a gente não fala sobre o luto, se a gente não escuta sobre o luto, se a gente não abre um espaço para falar disso que é muito difícil, que é muito delicado, gente, porque às vezes todos vocês, todas as pessoas envolvidas estão vivendo isso pela primeira vez na vida. Isso acontece que o luto acaba sendo muito solitário, tanto para um quanto para outro. Aí tem duas pessoas sofrendo sozinhas, quando poderiam se encontrar e se dar a mão para compartilhar o sofrimento. Compartilhar a dor, assim como o amor compartilhado, ele encontra um lugar para se reorganizar, né? Pode passar? A reconhecer a experiência individual no contexto da conjugalidade, né? Isso acho que eu já falei bastante. Ô, Flávia, só volta ao outro slide que tem uma coisinha aqui que eu não quero perder. Aqui, ó, quando a gente diz assim, respeitar as diferenças, né? Os limites fundamentais para que a qualidade de vida do casal seja de dignidade. Não é de felicidade louca, nem de não sei quê, de que não, é de dignidade. Essa palavra eu aprendi com pais enlutados, que me diziam, Ana, nós queremos ter uma vida digna, fazer jus ao que nós vivemos e continuar vivendo com indignidade. Pode passar? Hum...
Aqui, nesse contexto, né, eu coloco que é muito importante que o contexto da conjugalidade familiar é muito importante sempre, determinante de alguns aspectos, mas não é um destino, tá? O sofrimento que vocês estão sentindo, ele é real, ele é verdadeiro, mas ele não é um destino para a vida de vocês. É possível sim ter uma vida bacana conjugal, é possível sim ter uma vida onde essa experiência é integrada à experiência de cada um de vocês e à experiência da família e sair mais fortalecidos, tá bom? Pode passar. Comprometendo-se em realizar as mudanças que quer para si, conectando-se com o sentido da vida e a responsabilidade de forma lúcida em aproveitá-la bem. Eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, Ana, os casais se separam mais depois da perda de um filho? Os que não vinham tão bem, sim. Os que se amam, os que estão juntos, os que se fortalecem, eles se fortalecem mais ainda. Eles aprendem a se olhar diferente, a se admirar diferente, a confiar um no outro diferente, a cuidar um do outro diferente. A força da vida é uma coisa muito grande e ela, às vezes, conecta esse casal com muita força mesmo, com o viver juntos, que não é uma tarefa simples quando está tudo sereno. Imagina quando acontece uma situação grave como a perda de um filho em qualquer momento da vida. Pode passar? Então, nós estamos aqui para falar sobre isso, e nós podemos falar sobre isso. E pode passar? Eu quero dar continuidade a esse nosso encontro, perguntando como é que está a relação de vocês, como vocês percebem a relação conjugal após a perda, como são as diferenças entre vocês na vivência do luto, e o que tem de bom e de não tão bom nessa diferença, porque as diferenças também equilibram às vezes, e de que maneira vocês se apoiam, o que vocês aprendem como casal. Então, acho que aqui a gente encerra a gravação e abrimos para o diálogo, o encontro.